Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando hoje para falar de Série C do Campeonato Brasileiro, mas de uma forma um pouco diferente. Você que está acompanhando aí o nosso canal, né, já é acostumado aqui com os vídeos, com os conteúdos, sabe bem que a gente foca em análises sobre o futebol sergipano. Porém, esse vídeo vai se estender um pouco, né, para falar de futebol nordestino, com o gancho, claro, de termos dois times sergipanos, Confiança e Itabaiana, na Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos as definições aí dos acessos à Série B no último final de semana. Um nordestino subiu, o Náutico, mas os nordestinos eles vêm confirmando ano a ano uma tendência negativa neste formato atual da Série C, desde que ele mudou em 2022. Esse vídeo é para falar justamente disso, tentar entender que tendência é essa, por que ela vem acontecendo, trazer algumas explicações, algumas reflexões mais amplas, muito além, né, da simples tática, do simples campo de jogo. Antes disso, eu peço como sempre para você que está nos acompanhando, que deixe o like, que deixe o comentário sobre o que você acha tanto desse vídeo quanto dos vídeos que a gente tem feito por aqui. O like é sempre a maneira mais orgânica de fazer com que os vídeos se espalhem a mais pessoas. E se você está chegando agora, né, conhecendo o conteúdo, gostou desse vídeo, está gostando desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos quando eles forem publicados aí no YouTube, para ficar de olho sempre nas nossas produções por aqui. Muito bem, como eu falei, no último final de semana tivemos as definições dos acessos à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. São os 4 campeões da Série C, digamos assim, né? A gente ainda vai ter a final entre Ponte Preta e Londrina, mas na prática são 4 campeões, né? O grande objetivo é subir a Série B e de 24 conseguiram. Ponte Preta e Londrina, como eu falei, que farão a final, além de Náutico e São Bernardo. E esse vídeo é para falar de forma geral sobre o que vem acontecendo com os nordestinos na Série C, especificamente de 2022 para cá, né, quando houve a mudança para o formato atual. Eu já vinha anotando esses dados há algum tempo, preparando, esquematizando esse vídeo há algum tempo, é uma reflexão que eu já queria fazer aqui em outros momentos, e agora com esse gancho aí dos acessos, ficou um momento legal para isso. Como eu falei, 2025 é o 4º ano deste atual formato, né? Para quem não sabe, não acompanha. 20 clubes em turno único, todos contra todos, 19 rodadas. Depois das 19 rodadas, nós temos os 8 primeiros se classificando para um quadrangular final, né? Uma segunda fase, 2 grupos, né? Com 4 equipes cada, em que nós temos ida e volta, 6 rodadas, né? Dentro dos grupos. Os 2 primeiros de cada grupo sobem à Série B, e os vencedores desses grupos se enfrentam na grande final, né? Foi assim agora, né? Ponte Preta líder de um grupo, Londrina líder do outro, farão a final, Náutico e São Bernardo nas segundas colocações subiram. E o que impacta nos nordestinos nesse sentido? Eu fiz um levantamento e vou colocar números para vocês aí na tela para ilustrar muito bem. Desde 2022, esse é o 4º ano do atual formato que eu acabei de explicar. E em todos esses 4 anos, nós tivemos mais nordestinos no Z4, ou seja, entre os 4 rebaixados, do que no G8, entre os 8 que vão brigar por uma segunda fase, né? Os 8 primeiros brigam pela vaga na segunda fase, os 4 últimos são rebaixados direto, e nós tivemos em todos os 4 anos mais nordestinos no Z4 rebaixados do que no G8 brigando por acesso na segunda fase. Esse número é alarmante, né? Eu vou colocar na tela ano a ano para vocês entenderem e com números proporcionais que explicam muito bem isso. O primeiro ano desse formato foi 2022 e eu fiz questão de destacar na arte para ficar bem claro, né? O G8 de azul, mas com os nordestinos em verde, e o Z4 de preto, mas com os nordestinos em vermelho. 4 times aí do G8 estão com asterisco, ou seja, são os times que subiram na segunda fase, né? Que disputaram a segunda fase e subiram para a Série B. ABC e Vitória em 2022 foram os 2 nordestinos do G8, enquanto o Z4 teve 3 nordestinos, Atlético Cearense, Ferroviário e Campinense. ABC e Vitória conquistaram o acesso para a Série B naquele ano. Em 2023, tivemos apenas um nordestino no G8, o Botafogo da Paraíba, que acabou não conquistando acesso. Em compensação, 2 nordestinos caíram, América de Natal e Altos. Já em 2024, mesma história. De novo, apenas um time
nordestino no G8, o Botafogo mais uma vez, dessa vez com a melhor campanha da história de uma primeira fase de Série C, mas não conseguiu o acesso. E 2 nordestinos mais uma vez rebaixados, Sampaio Corrêa e Ferroviário mais uma vez. E este ano, 2025, nós voltamos a ter 2 nordestinos no G8, o Náutico que subiu e o Floresta que ficou por apenas 1 ponto, mas nós tivemos 3 nordestinos rebaixados, CSA, ABC e Retrô. Apenas o Tombense, lanterna do campeonato não nordestino, acabou caindo. Mas mais do que listar, né, os times que subiram, os times que caíram, né, dessa forma, ano a ano, eu decidi compilar esses números em proporção e estatística para dar uma noção real do tamanho dessa situação, né? Eu destaquei, e vou colocar na tela para vocês a partir de agora, os times que ficaram no G8 nesses 4 anos, no Z4 e os que subiram depois na segunda fase por regiões e por estados, para vocês terem uma noção dessa discrepância. Primeiro, os do G8. Desde que esse formato começou, né, em 2022, são 4 G8s, então 32 times que ficaram nessa classificação para a segunda fase. Desses 32, 12 são do Sudeste, 9 do Sul. O Nordeste teve apenas 6 contra 4 do Norte e só 1 do Centro-Oeste. Ou seja, dos 32, 21 são do Sul-Sudeste. O Nordeste apenas com 6. E por estado, São Paulo, disparadamente o estado com mais times no G8 desde 2022, com 8. Os outros que eu listei abaixo, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os segundos colocados nessa estatística, tem 3 times no G8 desde 2022. Ou seja, São Paulo com mais que o dobro nesses 4 anos. Aí, quando a gente corta para o acesso, né, o G8 leva para a segunda fase e da segunda fase 4 sobem. Ou seja, 16 times subiram de divisão nesses 4 anos. Desses 16, 7 do Sudeste contra 3 do Nordeste, 3 do Sul, 3 do Norte. Nenhum do Centro-Oeste subiu. Ou seja, 10 de 16 acessos do Sul-Sudeste. E de novo São Paulo dominando, com mais que o dobro. 5 times paulistas subiram nesses 4 anos, 2 do Pará e do Paraná e 1 dos outros estados aí que eu citei. Ou seja, mais de 30%, 31%, né, mais precisamente, dos times que subiram nesses 4 anos são times apenas de um estado, do estado de São Paulo. E isso fica ainda mais discrepante quando a gente corta para o Z4. 16 times foram rebaixados nesses 4 anos. 10 dos 16 são do Nordeste. 62% dos times rebaixados à Série D desde 2022 são nordestinos. O Sudeste teve apenas 2, o Sul apenas 2 também, um do Norte e um do Centro-Oeste. Ou seja, se você soma todas as outras regiões, elas dão 6. O Nordeste teve 10. É uma discrepância gigantesca. E aí, por estado, vocês veem que o Ceará foi o estado com mais times rebaixados, foram 3. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte com 2. Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí com 1. E se vocês prestaram atenção a esses números, tem algo interessante a se notar. A comparação específica com o estado de São Paulo. São Paulo foi o estado que mais teve times no G8 com mais que o dobro dos segundos, o que mais teve acessos com mais que o dobro dos segundos, mas não rebaixou ninguém. Nenhum time paulista caiu em 4 anos, enquanto 10 nordestinos caíram dos 16 nesses 4 anos. A discrepância é muito grande do Nordeste para o Sul-Sudeste, principalmente se você for comparar especificamente com São Paulo, e é esses números que eu quis trazer para tentar entender, né, com algumas rápidas reflexões, por que é que isso tem acontecido. Por que que desde 2022, nessa mudança de formato, os nordestinos têm ficado para trás nesse sentido, de maneira geral? Óbvio que você tem exceções, times que subiram já, eu destaquei, o próprio Náutico esse ano subiu, mas de forma geral os nordestinos têm sofrido mais nesse formato. Por quê? Eu vou passar de forma geral, né, e pretendo não me alongar muito nessas reflexões, são mais pontuais, por 4 pontos que eu acho fundamentais. Né? E todos eles, eu diria que é uma tempestade perfeita, né? Todos eles se unem para gerar esse cenário. O primeiro deles, e aí é absolutamente natural, né? Infelizmente era natural que acontecesse,
a partir do momento em que você coloca todo mundo para disputar contra todo mundo em pontos corridos, em boa parte do campeonato, como é na Série C, você tende a gerar mais concentração nos times do centro do país, nos times que arrecadam mais. Isso acontece, é bom que se diga, não apenas na Série C. Acontece no Brasil, na Série A também, na Série B também, e acontece em todo o mundo. Se você pegar os principais países onde se pratica futebol no mundo, as principais ligas do planeta, todas elas têm sistema de pontos corridos nos seus campeonatos nacionais. E em todas elas existe essa concentração. Os times dos principais centros do país concentram as primeiras posições. Por quê? Porque aí você tem uma soma de fatores, né? São equipes, como eu falei, estão no centro do país, ou seja, onde a visibilidade é maior, onde o poderio midiático ele é maior, o poderio financeiro ele é maior. Então, logo esses clubes, estando nos centros maiores, eles conseguem ter mais patrocinadores, por exemplo, conseguem gastar mais com salários, então com isso trazerem jogadores mais tarimbados, jogadores que a princípio cheguem para resolver, tem uma margem maior de erro, né? Óbvio que a margem de erro para todo mundo ela é pequena, mas para um time que arrecada mais, ele consegue ter uma margem maior de converter algum erro, de manobrar algum erro em relação a um time que tem uma margem menor nesse sentido, que está em outra situação. Então isso é absolutamente natural e, como eu falei, acontece no mundo inteiro. Não estou dizendo que eu gosto, eu acho péssimo, mas é um fenômeno que acontece muito. E aconteceu na Série C porque, se a gente for lembrar, até 2021, a Série C tinha aquele formato regionalizado, né? 20 times com 2 grupos de 10 equipes cada. Esses grupos eram divididos de forma regionalizada. Então você tinha Sul-Sudeste de um lado, o Nordeste do outro. E aí o Norte ele acabava variando a depender da quantidade de times de cada região em cada grupo. Era mais variável nesse sentido. Então você tinha, nesse contexto, os nordestinos, em vários momentos, com um grupo de 10 equipes inteiramente deles, disputando turno e retorno 18 rodadas. E aí os 4 primeiros de cada grupo se classificavam para as quartas de final, se cruzavam primeiro contra quarto, terceiro, segundo, assim sucessivamente. Os semifinalistas subiam à Série B. Então os nordestinos eles disputavam entre eles, conquistavam 4 vagas para o mata-mata entre eles. E aí você tem um mata-mata em ida e volta contra um time de outra região. Aí tudo pode acontecer, são 2 jogos, né? Você consegue diminuir essa discrepância num contexto de mata-mata. Quando você põe pontos corridos e todo mundo joga contra todo mundo, aí entram essas questões financeiras que eu falei, questões estruturais, né, sociais, até dos centros do país, questões logísticas, né, quando você tem muitos times de uma determinada região ali concentrados, a logística ela é diferente. Os nordestinos, por exemplo, eles jogavam entre si. Então as viagens eram entre times do próprio Nordeste, né, dentro da própria região. De repente, eles começaram a ter que viajar para a região Sul, para a região Norte, quando enfrentam times do Norte na Série C. Então isso impacta também, de certa forma. Não tem como não impactar. Então, isso é natural. Como eu falei, né, a Série A do Campeonato Brasileiro, ela é disputada em pontos corridos desde 2003. Já se foram 22 campeonatos completos. E desses 22, 18 foram conquistados por Rio e São Paulo. Sendo que os 4 únicos que não foram Rio e São Paulo foram de Minas Gerais, né? 3 do Cruzeiro, 1 do Atlético. Os 3 estados da região sudeste, ou seja, todos os 22 títulos da Série A do Campeonato Brasileiro em pontos corridos estão entre 3 estados da região sudeste. Os 3 principais do país, com maior poderio financeiro, com maior poderio econômico, midiático e etc. Não é coincidência. É claro que quando o Brasileirão da Série A era mata-mata até 2002, você tinha uma concentração ainda de times Rio-São Paulo. Mas você tinha mais times de outros estados chegando longe, fazendo grandes campanhas, beliscando ali, até chegando em finais em vários momentos. Não tem acontecido isso desde que mudou para os pontos corridos, porque essa questão estrutural ela se aflora mais num torneio de pontos corridos, em que você tem que disputar todo mundo contra todo mundo. Quando você coloca todo mundo nesse mesmo bolo, quem tem maior condição financeira, estrutural, por N fatores, acaba levando vantagem. E nesse sentido, muitos times nordestinos ficaram para trás.
aí entra até um gancho que eu faço para um segundo ponto. Até pensei em unir esses pontos, mas inclusive mandar um abraço para o meu querido amigo Ellison Silva, da Paraíba, que já teve aqui em alguns conteúdos para o canal, deu uma sugestão até de desmembrar isso e achei interessante. Segundo ponto, que casa diretamente com o primeiro, a discrepância entre os torneios estaduais. Vocês viram há pouco aí na tela os números de São Paulo, né? Que mostram como São Paulo tem sido disparadamente o estado com mais times no G8 e mais acessos. Não é coincidência pelo fato de que o Campeonato Paulista ele é o mais rico, o de maior visibilidade do país. Para exemplificar para vocês, 2025, à exceção dos 4 grandes do estado de São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, todas as equipes do Paulistão receberam uma cota que foi aumentada em 10% esse ano, de 8 milhões e 800 mil reais. Ou seja, todos os paulistas que disputaram a Série C, a Série D, por exemplo, receberam uma cota de quase 9 milhões de reais. Todos os que estiveram na primeira divisão, obviamente, do estado de São Paulo. Pegando, por exemplo, para a nossa realidade aqui de Sergipe, a principal equipe hoje financeira e estruturalmente do estado é o Confiança. Isso aí é mais do que uma folha anual do Confiança. Isso eu estou falando só de folha salarial, né? Ou seja, são times que recebem um valor milionário, gigantesco, para o padrão, né, de divisões menores do país, apenas por jogarem a primeira divisão estadual. E, obviamente, a questão do nível técnico, né? A gente está falando do estado de São Paulo, que esses times jogam contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Agora na primeira divisão você tem também Mirassol, Red Bull Bragantino. Você corta para outros times, né, outros estados. Até ano passado você tinha o Volta Redonda na Série C. Volta Redonda disputa contra as grandes equipes do Rio de Janeiro. Você tem equipes do Paraná, o Londrina, que subiu agora na C, o Operário, que até pouco tempo atrás estava lá também, que disputam o campeonato estadual contra a dupla Atletiba, dupla de Série B que está brigando por acesso à Série A. Caxias e Ipiranga do Rio Grande do Sul disputam contra a dupla Grenal, né? Então, óbvio, assim, é importante que se diga, isso não é regra, tá? A gente viu, por exemplo, há pouco na tabela que o Tombense foi rebaixado como pior equipe, né, lanterna do campeonato, e o Tombense disputa Campeonato Mineiro contra Atlético, contra Cruzeiro, contra América. Então, obviamente, não é uma regra. Não é que você disputa estaduais mais fortes que necessariamente você vai ser mais forte lá na frente numa terceira divisão, por exemplo, que é o caso aqui desse vídeo que eu tô falando. Mas, obviamente, quando você tá no contexto do campeonato estadual e que você recebe uma grana considerável e disputa contra equipes de mais alto nível, você chega mais preparado, mais estruturado. É diferente da realidade nordestina, em que muitos estaduais acabam sucateados mesmo, né? A palavra é essa. Muitos times têm prejuízo jogando o campeonato estadual. Então, é um campeonato estadual, em muitos contextos nordestinos, que não prepara corretamente para uma Série C. Que não prepara de maneira ideal para uma Série C. Enquanto você tem times... volto, por exemplo, para o estado de São Paulo, como Ponte Preta, Guarani, como eu falei há pouco, Caxias e Ipiranga no Sul, no Rio Grande do Sul, né? Esses times, eles estão disputando contra camisas importantes do cenário nacional e já conseguem medir melhor o seu nível antes de uma Série C. O Confiança e o Itabaiana, por exemplo, disputam um campeonato sergipano que não é lucrativo para eles e que eles enfrentam equipes que estão abaixo deles a nível nacional. Então não é um campeonato que realmente prepara. Por isso que me preocupa muito o futuro da Copa do Nordeste com uma possível desvalorização, possível sucateamento da competição. Porque aí sim você está falando de um regional forte que eleva o nível dessas equipes. Se você desmembra esse regional, se você desvaloriza esse regional, você acaba prejudicando essas equipes que perdem a sua grande régua de nível para a temporada. Uma coisa que eu falo aqui bastante nos vídeos, e não só eu, né? Muita gente que acompanha o futebol nordestino fala sobre isso, do quão importante é você ter um time na Copa do Nordeste, porque esse time se prepara melhor para uma Série C, para uma Série D, como eu falei. Se você não tem essa Copa do Nordeste, fica tudo a cargo dos estaduais, e a gente já está cansado de ver que eles não preparam o suficiente. E não é que os outros estaduais de Sul-Sudeste sejam uma preparação absolutamente perfeita, não é isso. Mas colocam esses times numa condição muito melhor, inegavelmente. Um terceiro ponto, que também tem uma relação, de certa forma, direta com esses dois que eu citei.
O futebol tá ficando um brinquedo caro, com muitas SAFs chegando, e a gente está vendo vários times se tornando SAF e se estruturando nesse contexto. Se você olhar para o G8, né, você encontra o Londrina, que subiu, SAF. O Brusque, né, não subiu ali, mas ficou por pouco, né? Foi por um limite ali, um pênalti do Náutico no finalzinho do jogo. SAF. O São Bernardo, que subiu, tem um grupo de empresários forte investindo por trás. Recentemente, nos últimos anos, tivemos Atletique, SAF, que subiu. Ferroviária, SAF, que subiu. É óbvio, né, que a SAF ela não é um modelo exclusivo de determinadas regiões do país e ela por si só não é sinônimo, algo que eu sempre gosto de tratar aqui. Muito agora tem se falado sobre SAF do Confiança no futebol sergipano e obviamente não é sinônimo automático, garantia automática de sucesso, de resultados. Basta ver, por exemplo, o Botafogo, que a gente viu agora há pouco aí nos números, durante 2 anos esteve no G8, não conseguiu o acesso. Esse ano, com SAF, com investimentos, muita expectativa, fez uma campanha bem ruim e em determinado momento até brigou diretamente para não cair. Então, obviamente, não é só o fato de ser uma SAF, mas a gente está vendo esse modelo se espalhar. E aí por isso que eu digo que tem relação com os 2 pontos anteriores. Quando você tem equipes de determinadas regiões do país que por N questões, né, sejam financeiras, estruturais, sociais, elas largam na frente em vários aspectos, quando esse modelo chega até essas equipes, a tendência é que elas estejam mais estruturadas para dar esse salto maior, né? E aí a gente vê essas coisas acontecendo. Repito, tem a ver também com organização. E aí é que entra o quarto e último ponto, que aí, obviamente, também é a meia-culpa do futebol nordestino, né? Óbvio que existem, como eu falei, questões financeiras e estruturais, midiáticas, muita coisa por trás, mas o futebol nordestino não pode se eximir da situação de que muitos times ainda têm essa dificuldade para emplacar a nível administrativo, né? A gente viu, eu citei agora há pouco o exemplo do Botafogo, né? Que em ano de SAF, com grandes investimentos, acabou sofrendo. Recentemente nós vimos o América de Natal. Subiu depois de tantos anos para a Série C, SAF rebaixado. O Retrô, esse ano, né, que subiu, campeão da Série D, estruturado, uma SAF que muita gente discutia como um modelo a ser seguido em muitos estados, fez uma campanha tenebrosa e caiu. O CSA, em 2019, o CSA era a Série A do Campeonato Brasileiro depois de fazer toda a escadinha. Esse ano, caiu. O ABC, nós vimos há pouco, em 2022, o ABC foi um dos times de G8 e que subiu para a Série B. Disputou a Série B em 2023. E ano que vem vai jogar a Série D. Então, existe uma questão de gestão latente para muitos clubes nordestinos resolverem. É claro que quando a gente olha lá para o topo, você tem times que vêm cumprindo com gestões muito positivas. Principalmente se a gente for olhar hoje para Bahia e Ceará, que são as duas principais forças nesse sentido. Você olha, por exemplo, para o CRB, que é um time que já poderia ter dado um salto para brigar mais por acesso em vários anos, mas é um time que já está há muito tempo consolidado na Série B, por exemplo. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem essa discrepância, né? Por outro lado, outros times que sofrem muito com gestões bem ruins. E times tradicionais, né? Não estamos falando apenas de equipes menores que sofrem por qualquer tipo de dificuldade nesse sentido. Estamos falando de times muito tradicionais. Pega um Santa Cruz, por exemplo, que agora saiu da Série D, depois de não ter calendário até no ano anterior. É um time que tem um tamanho para estar disputando divisões maiores. Só que ele se perdeu nos próprios erros, né? Nos próprios problemas administrativos. O Náutico teve muitas questões administrativas também ao longo do ano. É que muito disso foi compensado pelo excelente trabalho técnico do Hélio dos Anjos, que conseguiu passar isso para os jogadores e seguraram a onda. Mas o Náutico também teve muitos problemas, né? A gente encontra no futebol nordestino vários times importantes de camisa, alguns dos principais times de vários estados com muitos problemas. No Maranhão, Sampaio Corrêa agora, né? Se não fosse a expansão da Série D, ficaria sem calendário. O Sampaio Corrêa. Aqui no estado de Sergipe, olha a situação do Sergipe. Maior campeão do estado e até o último vídeo, inclusive, eu gravei falando sobre isso, a situação terrível na qual se encontra o Sergipe. Então essa também é uma meia-culpa importantíssima de se fazer.
A gente pode sim e deve apontar questões e problemas externos, mas muitos times têm uma dificuldade, por N questões, de se estruturarem administrativamente. E aí acabam sofrendo. Já são times que naturalmente encontram essa dificuldade, como eu disse, pelas questões financeiras, midiáticas e estruturais. Quando você vê essas equipes de eixo sul-sudeste, eixo Rio-São Paulo, se estruturando cada vez mais, financeiramente cada vez mais fortes, e muitos nordestinos tropeçando nas próprias pernas, aí você tende a aumentar essa discrepância. Para deixar isso claro, né, nesse ponto da competência, que para mim é fundamental, quando eu cito times de outras regiões, de outros estados específicos, essas questões estruturais que envolvem, é óbvio que não é só isso, é óbvio que tem competência, é óbvio que tem trabalho. Não são todos os times sul-sudeste que estão aí brigando no topo, não são todos os times do estado de São Paulo que estão nas 3 primeiras divisões. É óbvio que você tem times que fazem trabalhos ruins mesmo com essa questão financeira e times que conseguem fazer bons trabalhos estão se destacando. Olha o Mirassol, por exemplo, na Série A. Para um contexto Série A, é um time que ninguém esperava muita coisa. E olha o que o Mirassol tá fazendo, né? Campanha de Libertadores. É óbvio que tem competência, né? Eu fiz questão de listar nos pontos anteriores questões estruturais, financeiras, midiáticas que são fundamentais. Mas é óbvio que também tem a parte do que você faz. Com esse dinheiro, por exemplo, com essa estrutura. Dinheiro e estrutura, se você dá na mão de gente incompetente, não adianta de nada. E você tem visto, né? A gente tem visto vários times do sul-sudeste, do estado de São Paulo, conseguindo ter gestões competentes com todas essas situações que eu citei, enquanto muitos times nordestinos não estão conseguindo dar esse passo. E isso vira um grande problema. O novo formato da Série C, ele tem seus pontos positivos e pontos negativos, mas por uma série de fatores, os times nordestinos acabaram não se dando bem de forma geral nesse formato, né? Quando você tem 1 ano ou 2 em que essa tendência acontece, aí tudo bem, vale esperar porque exige uma maior amostragem. Mas quando você tem 4 anos de formato e nos 4 mais times nordestinos estiveram no Z4 do que no G8, aí é algo a se pensar. Algo para todo mundo sentar, discutir por que isso está acontecendo e o que pode ser feito pouco a pouco. Questões estruturais não são resolvidas do dia para a noite, mas o que pode ser feito a longo prazo pensando em mitigar essa situação. É algo que quem está no poder do futebol nordestino, de clubes, de federações, tem que sentar e tem que discutir para que o nosso futebol, o futebol da nossa região, não fique subrepresentado. Após o final da primeira fase dessa Série C, o pessoal do Última Divisão, que é uma página que faz uma cobertura excelente, né, sobre futebol alternativo, publicou uma informação muito interessante nesse sentido. O futebol nordestino ele caminhava para ter 5 equipes na Série C do ano que vem, o menor número desde 2011. Isso se Náutico e Floresta subissem. Isso só não aconteceu, né? Esse cenário só não aconteceu porque o Floresta não subiu. Como eu falei, ficou por 1 ponto. O Náutico acabou subindo 1 ponto a mais do Floresta e a gente só teria 5 nordestinos na Série C do ano que vem. É de se pensar e é de se discutir, porque realmente tem sido um problema para o futebol nordestino nos últimos anos. É isso, pessoal, uma reflexão mais longa com vários pontos aqui para colocar, mas era algo, como eu falei no começo, que eu já queria trazer há algum tempo, porque é algo que a gente precisa discutir realmente, né? Essa discrepância, essa concentração, os problemas que existem no futebol nordestino, perspectivas de futuro, tudo isso impacta, né, nos campeonatos que as equipes nordestinas disputam, nas perspectivas que elas trazem. E aqui no canal eu tento fazer muito isso, né? Não apenas discutir tática, campo de jogo, mas questões que interferem, os contextos, eu sempre cito muito essa palavra, os contextos são importantes para entender, né, as dinâmicas do futebol, não só em Sergipe, mas na região Nordeste como um todo. Eu acho que nesse vídeo deu para fazer isso de uma forma legal. Para você que está nos acompanhando, gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o seu comentário para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas, deixa a sua opinião. E claro, se você está chegando agora, conhecendo o nosso trabalho e gostou, se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre novos vídeos assim que eles forem publicados por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!